Você já se imaginou ficar sem tomar banho? Produção roda a vinheta. Antes do vídeo gostaríamos de pedir que você se lembre de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações. Agora sem mais delongas vamos para o vídeo. A ideia de que os franceses não tomam banho é um dos estereótipos culturais mais difundidos, mas também um dos mais imprecisos e frequentemente mal compreendidos. Essa noção, que muitas vezes é utilizada de forma humorística ou crítica, tem raízes históricas, culturais e até linguísticas que, quando comprovadas em profundidade, mostram um quadro mais complexo do que o simples fato de que os franceses não se preocupam com a higiene pessoal. Neste texto, vamos explorar as origens desse estereótipo, desvendar os mitos que o cercam e apresentar as verdades culturais e históricas que podem ter contribuído para a sua existência. Ao final, você terá uma visão mais clara sobre o assunto, livre de preconceitos e estereótipos simplistas. A ideia de que os franceses têm práticas de higiene questionáveis não surgiu do nada. Há contextos históricos e culturais que ajudaram a perpetuar essa imagem. Algumas dessas origens incluem: durante a Idade Média, as práticas de higiene pessoal eram muito diferentes das que temos hoje em toda a Europa, não apenas na França. Acreditava-se que a água poderia penetrar pelos poros da pele e causar doenças, o que levou ao abandono dos banhos regulares em muitas culturas ocidentais. No entanto, a França, sendo uma potência cultural, acabou recebendo mais atenção nesse aspecto. A partir do Renascimento, os banhos passaram a ser substituídos pelo uso de perfumes e roupas limpas como forma de disfarçar odores. Essa prática ficou particularmente associada à aristocracia francesa, especialmente durante o reinado de Luís XIV, que é famoso por usar perfumes pesados para mascarar os odores corporais. No século XIX, com o aumento da urbanização, a França, assim como outros países europeus, teve problemas com o saneamento básico. Grandes cidades, como Paris, tinham problemas sérios com esgoto e acesso à água limpa. Embora esses desafios fossem comuns em outras nações, Paris se tornou um símbolo de falta de higiene em parte devido à sua proeminência cultural e à percepção externa. A França é mundialmente conhecida como o berço da indústria do perfume. Desde o século XVII, os franceses se destacaram na criação de fragrâncias alternativas. Esse fato pode ter reforçado a ideia de que o uso de perfume substitua o banho. Na realidade, o perfume era mais uma forma de complementar a higiene pessoal, mas, na imaginação popular, ele se tornou convencionalmente de camuflagem para odores corporais. Os estereótipos culturais muitas vezes nascem do humor ou da necessidade de marcar diferenças entre grupos. No caso dos franceses, a rivalidade histórica com outras nações, como a Inglaterra, contribuiu para a criação de caricaturas que enfatizavam supostos defeitos. Os ingleses, por exemplo, eram descritos como frios e austeros, enquanto os franceses eram retratados como desleixados em aspectos como higiene. Além disso, filmes e programas de televisão americanos e britânicos também ajudaram a perpetuar esse estereótipo. Personagens francesas em obras de ficção exibem frequentemente uma aparência desarrumada ou são associadas ao uso excessivo de perfumes. Agora que entendemos as raízes históricas e culturais desse estereótipo, é hora de desmistificar algumas das ideias mais comuns. Embora existam pesquisas que indiquem que o número de banhos diários na França pode ser menor do que em alguns outros países, isso não significa que os franceses sejam menos higiênicos. Estudos mostram que práticas de higiene variam significativamente entre culturas e são influenciadas por fatores como disponibilidade de água, clima e hábito. Por exemplo, em países tropicais como o Brasil, onde o calor e a umidade são intensos, é comum tomar banho 2 ou mais vezes ao dia. Na França, com um clima mais temperado, muitas pessoas preferem tomar banho uma vez por dia ou lavar-se parcialmente em vez de entrar no chuveiro. Isso não implica falta de higiene, mas sim uma adaptação às condições climáticas e culturais. O uso de perfumes na França é, de fato, culturalmente significativo, mas isso não significa que substitua a higiene pessoal. Perfumes são considerados acessórios de moda e expressão pessoal, assim como roupas ou maquiagem.
Associar o uso de fragrâncias exclusivamente à camuflagem de odores corporais é uma simplificação errada. Essa ideia pode ter origem em relatos de turistas que visitaram casas ou hotéis mais antigos na França. Na verdade, até meados do século XX, muitos franceses não tinham banheiros modernos, mas isso mudou com o avanço da infraestrutura. Hoje, a maioria dos lares franceses possui chuveiros e banheiras, como em qualquer outro país desenvolvido. A França é conhecida por ter uma consciência ambiental crescente, e o uso responsável da água faz parte dessa mentalidade. Muitas famílias optam por banhos mais curtos ou por lavá-los parcialmente como forma de economizar recursos naturais. Em vez de ser uma atividade puramente funcional, o banho na França pode ser visto como um momento de relaxamento e autocuidado. Muitas pessoas preferem tomar banhos de banheiras longos e relaxantes, o que pode ser interpretado como a menos frequência de banho, mas na verdade reflete um estilo de vida diferente. É importante lembrar que a França é um país diverso, com diferentes práticas culturais dependendo da região. Nas áreas urbanas, como Paris, os hábitos podem ser diferentes das áreas rurais. Além disso, as influências culturais de imigrantes também desempenham um papel importante na formação de hábitos de higiene. O estereótipo de que os franceses não tomam banho é uma simplificação injusta que ignora a complexidade das práticas culturais e históricas. Embora existam diferenças nos hábitos de higiene entre culturas, essas variações não devem ser usadas para julgar ou perpetuar preconceitos. Ao entender as origens desse mito e analisar os fatos por trás dele, podemos perceber que a questão vai muito além da frequência de banhos. Trata-se de compreender como a cultura, o clima e a história moldam os comportamentos humanos. Portanto, da próxima vez que ouvir alguém fazer uma piada sobre franceses e sua suposta falta de banho, lembre-se de que esse é um exemplo clássico de como os estereótipos podem ser enganosos e de que a realidade é sempre mais rica e interessante. Mas você sabia que nem tudo que ouvimos sobre os banhos e franceses é verdade? Você sabia disso? Muito obrigado por chegarem até o final de mais um vídeo aqui no canal Viva Fatos e apenas aqui você aprende tudo isso. Mas não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Agora fiquem com Deus e até a próxima.